Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou médica residente de gastroenterologia do Serviço do Hospital de Base e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast de educação continuada, o Fala Gastro. Nós vamos falar de um tema muito complexo e amplo, que é a doença de Crohn, que é amplamente conhecida por seu acometimento transmural e também por atingir desde a boca ao ânus. É uma doença crônica com sintomas recorrentes e remitentes e que acometem pessoas, gerando inclusive incapacidades, físicas, né, que são limitantes. Então a gente precisa realmente conhecer um pouco mais sobre esse tema. É isso aí, Ana. Então, nós vamos falar sobre doença de Crohn. A doença de Crohn é muito desafiadora no consultório médico do gastroenterologista. E a gente vai hoje discutir desde o diagnóstico, aos critérios de gravidade, aos pilares de tratamento, desde o uso de corticoide, uso de imunossupressores, de biológicos, né? E vamos também discutir o que é que a gente espera de alvo, né, de tratamento e resposta desse paciente. Para discutir um tema tão amplo e complexo, nós temos hoje os 2 colegas gastroenterologistas renomados aqui de Brasília, a doutora Leopoldina e o doutor Gustavo. Eu queria que os colegas se apresentassem. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui participando desse momento tão importante de educação continuada. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa de vocês, né? Acho que todo mundo está ganhando com isso. Então, eu sou Leopoldina, eu sou gastroenterologista, endoscopista, trabalho no hospital de base fazendo o ambulatório de doença inflamatória intestinal. E também trabalho no privado, né? Inclusive com o meu colega Gustavo, na clínica Autoimune. E sou associada da Sociedade de Gastro, da Sociedade da SOBED, e do GDIB, que é o nosso grupo de doenças inflamatórias intestinais. E eu sou o Gustavo Romagnolo, agradeço o convite. O podcast Fala Gastro está com uma audiência muito boa, entendeu? Muito importante falar sobre essa doença. Eu sou membro titular da Federação Brasileira de Gastro, eh, trabalho com a Léo na Clínica Autoimune e sou preceptor de clínica médica do Hospital Regional do Gama. Joia. E eu não podia deixar de falar, né, que a gente está com parte da diretoria da Associação de Gastroenterologia de Brasília, que tem sido nosso patrocinador e principal incentivador aí da educação continuada em gastroenterologia. E aí eu queria uma salva de palmas para os nossos convidados e para a AGV. Obrigado. Que a gente continue mantendo esse podcast ad eterno, né? Sim, essa É Tomara, verdade. é isso que a gente quer. Bom, e aí eu queria começar perguntando para a Leopoldina, né, para a gente fazer uma definição, né, do que é a doença de Crohn e quais as suas causas, para a gente explicar para o nosso público. Então, Dani, a doença de Crohn é uma doença crônica, né? Inflamatória crônica, autoimune, de caráter recidivante, que ocorre em pacientes geneticamente predispostos, né? Ela tem uma característica de ser recidivante, acomete especialmente o tubo gastrointestinal, da boca ao ânus, mas também causa manifestações sistêmicas, né? Ela tem uma etiologia desconhecida, ela cursa com períodos de remissão e acalmia, de remissão e exacerbação da doença. E em relação a gente não tem ainda um fator exclusivo de causa da doença inflamatória intestinal, né? No caso aqui hoje de doença de Crohn. Então, ela tem vários fatores relacionados, né? Eh, Além do componente genético, que é um componente que já está sabidamente estabelecido, mas que sozinho não justifica o número cada vez maior de casos da doença, né? Então, fora os componentes genéticos, a gente tem os ambientais, que são muito importantes, como o tabagismo, infecções, uso de medicamentos, poluição, a dieta urbana, né, industrializada. Eh, Também temos os fatores imunitários, né. O que se sabe é que os pacientes de doença inflamatória intestinal, eles têm uma imunidade desregulada e exibe uma inflamação exacerbada, né. E fora o outro fator é o fator da microbiota intestinal, que também é muito estudado hoje, não só por talvez fazer parte da gênese da doença, como também pelas fazendo parte das recaídas, dos momentos de recaída da doença. Então, o que tem é uma diminuição dessa diversidade microbiana. Então, isso poderia, essa desbiose, causando esse caos aí, né, de descontrole de bactérias boas, bactérias ruins, que poderia ser um gatilho para a manifestação da doença. E a desbiose está em tudo, né? Está em tudo. Em todas as doenças autoimunes, na verdade, não só na Crohn, né? Exatamente. As bactérias intestinais são muito interligadas ao nosso sistema imunológico, né? É tão estudada que se acha, assim, que como a doença de Crohn, ela tem vários fenótipos, um
cada fenótipo desse teria uma população específica de bactéria. Só que isso Hum. ainda não tem definição. Então, quem sabe no futuro, né, a gente vai ter algum probiótico específico para aquele paciente, né? Como a É, gente almeja um dia ter isso para o medicamento, né? seria. Medicamento tal para fenótipo tal. Quem sabe? Ó, Muito bom. tomara, né? Tomara. Bom, e a gente vê que apesar dos esforços, doutora, a gente tem visto um aumento da prevalência dessa doença. Por que o senhor acha que está acontecendo isso? Então, falando em prevalência, o doutor Abel Quaresma fez um excelente trabalho no Uhum. Brasil sobre pacientes do Sistema Único de Saúde, que pegou o paciente entre 2012 a 2020, e se chegou à conclusão que a prevalência hoje no nosso país está em torno de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Então, já quase de país Hum. desenvolvido, não de país em desenvolvimento. Então, atribuo muito isso ao que a Léo falou agora. Tanto a predisposição genética, mas principalmente os fatores externos, os fatores Uhum. ambientais. A questão do tabagismo, o uso de alimentos ultraprocessados, entendeu? Uso de antibióticos de forma recorrente, entendeu? Então, isso modifica também essa alteração intestinal, leva a essa resposta imune exacerbada intestinal. A gente já sabe hoje que existe gene que estimula isso. Então, tudo isso combinado vai levar a um aumento da prevalência. Nossa Uhum. incidência está em torno de 3 casos a cada 100 mil habitantes, mas a prevalência está bem alta. É. É. Agora, recentemente, no Congresso Brasileiro de Hepato, discutiu-se muito isso, né? Que a gente hoje em dia tem o processado mais barato do que o alimento natural, né? E completamente errado. Então, a gente tinha que ter aí um apoio dos serviços, né? Vamos dizer assim, dos órgãos públicos de saúde, do governo, para que a gente taxasse os processados de uma forma diferenciada, né? Não só colocar lá alto teor em açúcar, alto teor em gordura, mas que taxasse os processados de uma forma mais diferenciada para que a gente pudesse aí ter um maior consumo da comida natural, a gente descascar mais, desembalar menos, porque o que a gente tem visto é um aumento de prevalência das doenças inflamatórias intestinais, da obesidade, tudo relacionado à questão alimentar, rica em processado, que é a dieta que a gente segue hoje num país, né, que está aí correndo atrás do prejuízo, ninguém tem tempo para nada, e é muito mais prático você Facilidade, pegar um né? processado do que você descascar ou cortar uma fruta. Dani, e isso é em tudo, né? Porque até se você vê em alguns lugares, uma água mineral, ela é mais cara do que uma Coca-Cola. Pois é, Verdade. Então, às vezes, uma pessoa toma Coca-Cola, às vezes porque é mais barato do que a água. Então, não, é é isso. triste. A gente Realmente. precisa ter uma mudança de paradigma aí, principalmente da questão do Ministério da Saúde aí, Pois é, e dos esses órgãos fatores públicos. externos são aqueles que a gente pode modificar. Né? Sedentarismo, retirar o tabagismo, melhorar a alimentação, dieta mais rica em fibra. Porque senão o que vai acontecer? A gente não fazendo nada agora, a gente vai cada vez onerar mais o serviço de saúde. Com certeza. Porque as doenças estão aumentando a prevalência de uma forma que a gente não tem mais como segurar. Seria muito mais barato você prevenir a doença, né? Alimentando as pessoas melhor, né? Dando Uhum. acesso à atividade física, do que você tratando com imunobiológicos, operando esses pacientes, internando esses pacientes graves, né? O E custo é muito maior. medicamentos bem mais Caríssimos. caros, Aham. caríssimos, né. Bom, então aproveitando aqui, né, para a gente aproveitar o momento para discutir, orientando até a população em relação aos sintomas, né, e os nossos colegas médicos. Quais são os sintomas, Léo, da doença de Crohn, né? Quais são os red flags aí da doença de Crohn? Então, a doença de Crohn, ela tem vários sintomas, né? É como a gente já falou, que ela atinge da boca ao ânus. Os sintomas, elas vão depender muito de onde está essa doença, né? Então, mas os sintomas gerais clássicos, o paciente tem diarreia crônica, né? Às vezes a diarreia líquida de caráter inflamatório, o pus com sangue, dor abdominal recorrente, às vezes cólica, perda de peso, uma perda de peso inexplicável. O paciente pode ter fadiga, pode apresentar anemia, pode ter úlceras orais. Então, elas têm um amplo sintoma, sangramento nas fezes. E aí, mas ela também acomete em 10% dos casos o tubo gastrointestinal alto. E aí o paciente também pode ter disfagia, ele pode ter epigastralgia, vômitos, náuseas. Então, pensar em Crohn envolve você pensar o paciente como um todo. E além disso, existem os sintomas sistêmicos. Por exemplo, tem as manifestações extraintestinais, né, sabidamente conhecidas por vocês também. E as principais são osteoarticulares, de pele, de olho e no fígado. Então, vamos falar pela ordem assim de frequência. Frequência. Então, assim, as principais articulares, os pacientes podem ter artrite ou artralgia periférica,
artrite axial, sacroileite, espondilite anquilosante. Na pele, ela pode ter o eritema nodoso, pioderma gangrenoso, são os mais frequentes. No olho, uveíte, esclerite, esclerite também. Ah, e no fígado, uma que eu acho uma mais grave, eu acho, de todas, que é a CEP, que é a colangite esclerosante primária, né, que você bem sabe que é uma doença colestática crônica, né, e que causa uma morbidade elevada, podendo o paciente evoluir para cirrose e até transplante hepático, Uhum. né. Essa associação de doença inflamatória intestinal, seja Crohn ou retocolite, com a CEP, aumenta a chance de tumores do fígado, tumores da via biliar, tumores, colangiocarcinoma e o próprio câncer de intestino, né? Uhum. Então, por exemplo, um paciente que tem CEP e doença inflamatória intestinal, ele tem que fazer colonoscopia anual. Então, isso é uma característica do paciente, que é um paciente mais grave, né? E fora isso, a gente também tem anemia, que também é considerada uma manifestação extraintestinal, mas para mim é um sintoma frequente, eu considero como um sintoma frequente da doença, não uma manifestação extraintestinal. Temos as osteometabólicas, osteoporose, osteopenia, que pode ser só pode ser pelo uso crônico de corticoide, quando o paciente trata muitas vezes usando corticoide, né? E também pela própria inflamação da doença, pela própria inflamação crônica. E mais uma que também que é frequente são as doenças trombóticas. Então, o paciente tem mais risco de trombose venosa profunda e TEP. Fora as manifestações ocasionadas pelas complicações. Uhum. Então, um Crohn complicado, por exemplo, com fístula perianal, é outra característica. O paciente tem fístula perianal, ele pode ter secreção, ele pode ter dor, né, sangramento, fissura anal. Ele pode ter complicação do Crohn abdominal, uma estenose, que é uma complicação da doença, por ela ser transmural, né, que atinge todas as camadas do intestino. Então, ela pode ter estenose, essa estenose pode complicar com a fístula, com abscesso, e tudo isso vai gerar seus sintomas. Então, as fístulas, elas podem ser não só perianais, mas abdominais, para bexiga, para ureter, para Vagina, né? vagina, para o cólon. Então, cada manifestação dessa vai gerar um sintoma, né? Então, é muito amplo, realmente, né? São muitos sintomas, mas a gente tem que pensar, vamos dizer, nos red flags, que são os principais para quem não faz doença inflamatória, por exemplo. Uhum. Então, o que é o que chama mais atenção, né? Tem um alerta, vamos ligar o alerta. Aí, gente, ó, agora que a gente tem sons diferentes. Então, assim, os red flags, foi engraçado, hein? Tá chique demais. Então, assim, a dor abdominal, uma dor abdominal recorrente, em cólica, perda de peso, a diarreia por mais de 4 semanas, diarreia líquida, geralmente, fadiga, febre, anemia, e eu diria que as manifestações extraintestinais também. E mais ainda, coisas que são à parte, uma doença perianal, fístulas perianais complexas, e pacientes que têm parentes de primeiro grau, também a gente deve sempre pensar, paciente de primeiro grau com doença inflamatória, e pensar que ele também é um paciente que pode ter uma doença inflamatória intestinal. Tá? É muita coisa. Muita informação, né? Muita informação. Resumida, tá? Eu imagino. Bom, e como é feito o diagnóstico e quais as classificações que podem nos ajudar a classificar, né, esse paciente num diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele envolve uma boa anamnese, um Uhum. bom exame físico, entendeu? Uma anamnese com essas queixas que a Léo citou primeiramente, dor abdominal, diarreia, sangue nas fezes, entendeu? Manifestações extraarticulares, tudo isso tem que ser perguntado, já que é uma doença Uhum. que pega todo o trato digestivo da boca ao ânus. É. Fazer um bom exame proctológico, não esquecer do exame proctológico, procurando fístula, abscesso perianal, fissuras. Então isso é muito importante. Então, uma diarreia crônica, como o Léo falou, de 4 a 6 semanas, Uhum. entendeu? Isso aí, junto com um bom exame físico, junto com o exame de imagem, a gente dispõe de exames laboratoriais, primeiramente, como proteína C reativa, calprotectina fecal, que mede o grau de inflamação intestinal, associado a exames de imagem como enterotomografia, enteroressonância, nos quais a gente pode avaliar o intestino delgado, se tem estenose, se tem fístula, o grau de acometimento do intestino delgado, e vai nos indicar futuramente a gravidade desse paciente. Quanto maior o acometimento delgado, mais grave é a doença. Se tem Uhum. fístula perianal, uma ressonância pélvica pode nos ajudar, entendeu? A avaliar trajeto.
Então, tudo isso, o exame de imagem, seja a cápsula endoscópica, a endoscopia digestiva alta, como a Léo bem falou, para avaliar disfagia no paciente com Crohn, não esquecer da endoscopia digestiva alta, às vezes a gente só pensa no trato Baixo. digestivo baixo e Verdade. esquece É. a endoscopia digestiva alta. Então, isso é muito importante. E a colonoscopia, entendeu? Que vai nos ajudar no estadiamento da doença, seja em extensão, se tem úlceras profundas, com áreas de mucosa normal, principalmente em Uhum. ilho terminal e seco, entendeu? Tudo isso a gente vai avaliar, diagnóstico diferencial, as biópsias que vamos fazer durante a colonoscopia e os scores que a gente usa com mais. Hoje a gente já tem aplicativo para quase todos os scores e facilitam muito. O índice Uhum. de Harvard e Bradshaw é um índice que é relativamente fácil de fazer. Então, ele envolve o estado geral do paciente, ele envolve se o paciente tem dor abdominal, número de evacuações líquidas ao dia, ele envolve se tem outras manifestações, outras complicações como artralgia, uveíte, fístula perianal e se tem massa abdominal. Então você soma e a partir dessa soma você vai classificar o paciente se ele é leve, moderado ou severo, se a Uhum. atividade severa da doença ou não. Então, e para endoscopia, a gente tem o 6CD, que é um score que avalia justamente acometimento, quantidade de úlceras, e vai nos dar também uma pontuação. E através dessa pontuação, a gente avalia a atividade de doença. Mais para frente, eu vou falar sobre a gravidade de doença e a atividade de doença, que tem uma diferença entre as duas. Mas é isso, a gente dispõe hoje desse arsenal terapêutico. Importante lembrar também, não vou deixar a doutora Renata triste, do ultrassom intestinal, entendeu? Que é importantíssimo, a Ela ultrassonografia agradece, né? Ela intestinal, agradece. entendeu? Para avaliação Sim. também de acometimento de abscesso, de espessamento intestinal. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente dispõe de todo esse arsenal terapêutico. Então, com tudo isso e a avaliação histológica, se tem plasmócitos, linfócitos, se tem granuloma não Uhum. caseoso, tudo isso vai nos auxiliar no diagnóstico da doença de Crohn. Então, é importante desde a história, desde a anamnese bem feita, o exame físico bem feito, até os outros exames, sejam de imagem, sejam exames como endoscopia alta e baixa. Então, é exame de imagem, exame Laboratoriais, laboratório, histologia, isso. Endoscópico. Endoscópica e histologia. E a endoscópico, clínica. É endoscopia um colon, é É, um quebra-cabeça. na quebra-cabeça. verdade, você tem que unir para chegar a um diagnóstico. E o que a gente observa? Que muitas das vezes a janela, a oportunidade terapêutica, a janela terapêutica para esse paciente, ter o diagnóstico rápido, vai facilitar e vai prevenir a complicação da doença lá na frente. Então, o diagnóstico precoce vai modificar o curso da doença. É importantíssimo, né? Por isso que a Importantíssimo. gente precisa estar aqui no podcast, falando de doença de Crohn, Reforçando, reforçando né? para orientar os clínicos, os médicos de outras especialidades, a pensar nela, né? E se a demora em média de 18 a 36 meses, segundo o Diagnóstico. consenso de Crohn último, para diagnóstico em nosso É país. muito tempo. Você vê que é muito tempo. Complementando isso que o Gustavo falou, né? Essa janela de oportunidade do diagnóstico é nesses primeiros 2 anos. Então, você pegar o paciente ainda na fase de inflamação. Então, eu esqueci de comentar, a gente tem uma classificação que a gente usa até lá no ambulatório, né? Que é a classificação de Montreal, que é Uhum. como se fosse um retrato fenotípico do paciente, onde ele define o paciente pela idade, pela localização da doença e pelo comportamento. E essa classificação, ele ajuda você a acompanhar esses pacientes, como é que é a evolução, né? Então, tem 3 classificações de idade, não sei se vale a pena entrar nesse detalhe. Eh, A1, A2 e A3, menor de 16 anos, entre 17 e 40 e maior que 40. Uhum. A localização, L1 a L4, L1 ileal, colônica, ileal, ileocolônica, colônica e trato gastrointestinal. E comportamento, se ela é inflamatória, que é não estenosante, não penetrante, estenosante e penetrante. Então, essa localização, elas podem ser em mais de um local, né? O paciente pode ter doença de Crohn no estômago e no intestino e na região perianal, então, e o comportamento também muda ao longo do tempo, né? Então, o que se vê é que ao longo dos anos, por exemplo, com 20 anos de doença, o paciente já pode ter, em vez de só inflamação, já tem uma estenose, já tem uma Uhum. fístula. Então, é interessante a gente acompanhar, e a gente costuma fazer isso, né? Vamos avaliar como é que está esse paciente hoje, qual é o índice dele hoje, porque às vezes mudou. A Entendi. idade não mudou, que é a idade do diagnóstico, mas o comportamento e a localização podem ter mudado, né. Então é mais uma ferramenta que a gente tem, fora os índices de atividade. Não é um atendimento rápido, né? Com E certeza não. fácil. E assim, eu acho que eu, por exemplo, não mexo com doença
inflamatória intestinal, né? Só hepatologista, gastroenterologista, e não mexo com isso. Eu gosto de fazer o diagnóstico e encaminhar para o médico especialista, mas eu acho que o gastroenterologista, o clínico, tem a obrigação de pensar na doença e fazer o Fazer o diagnóstico. diagnóstico, pelo menos. Né? Exato. E aí vocês ajudam a gente aí nesse Só restante que é lembrando mais que, complexo. Dani, que a gente tem outros scores, como a Leopoldina falou, o índice de atividade da doença de Crohn, CDIS para endoscopia, entendeu? Entendi. Que a gente usa E todos os aplicativos. scores são usados ou vocês têm algum de preferencial assim que fala, não, o score X vai guiar o tratamento, o score Y vai guiar o acompanhamento? Responda, você quer responder? Pode ir. Os clínicos, a gente tem esse que ele falou, o índice Harvey-Breschel, que é o mais simples que tem, o que mais a gente usa no dia a dia, né? Que é o que a gente usa, inclusive, para fazer a solicitação da medicação no SUS. Eles são obrigatórios, eles têm que constar nos relatórios, mesmo no privado, tá? Então, ou tem que ter o índice Harvey-Breschel ou o IADC, que também é atividade de doença, eles têm uma correlação parecida, avaliam praticamente as mesmas coisas. Então, é importante, porque ele vai dizer se o paciente está em remissão, até se ele está em doença acentuada, em atividade acentuada. E tem os scores também, que são usados na endoscopia, que deveriam ser usados por todas as pessoas que fazem a colono, né? O paciente está com CICD tanto, porque isso aí norteia a gente saber se o paciente respondeu à medicação, se melhorou ou não. Mas na prática, não é todo mundo que faz, né? Fica a dica, Então, né? fica a dica. Bom, então aproveitando aqui, Léo, a gente sabe que o ilho terminal é o local de principal acometimento da doença de Crohn. E a gente sabe que tem N doenças outras que acometem o ilho terminal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos diagnósticos diferenciais. Tá. Então, para citar alguns diagnósticos diferenciais, que existem vários, né? Isso é muito importante, sua pergunta, porque a gente que faz DI, a gente recebe muito paciente que vem para a gente com ileite de Crohn para tratar. Né? E quando a gente vai ver, ele não tem critérios que fecham a ileite de Crohn, né? Esse quebra-cabeça não fecha. E a gente tem que abrir o leque para outras coisas, né? Então, a gente tem ileites, a própria ileite de refluxo da retocolite, uma retocolite severa, de pancolite severa, ela pode ter uma ileite de refluxo. Então, é um diagnóstico diferencial, né? Ileite por medicamentos, né? Uso de medicamentos. Ileite por infecções, causado por infecções de tuberculose, por exemplo, que é super importante a gente descartar, né? Yersínia, parasitas, né? Vários vírus e bactérias que podem causar. Ileite eosinofílica é outro diagnóstico diferencial. Ileite por doença celíaca. Eu tenho um paciente refratário, uma celíaco refratário, que ele tem ileite na biópsia, e não é ileite de Crohn, é uma ileite por doença celíaca. Então, o paciente ele tem uma doença que também é uma doença crônica, autoimune, e que acomete o intestino delgado. Uma ileite linfoma, poderia ser causador da ileite, o linfoma intestinal. Que mais? Doenças vasculares, por exemplo, isquemia mesentérica, pode dar uma ileite por baixa de fluxo, né? Ileite actínica. Então, a gente tem várias causas de ileite, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê, o que é mais importante, a gente pega um paciente que tem uma ileite, né? Na colonoscopia, assim, o médico coloca lá, ileite. Mas a biópsia é compatível, como o Gustavo falou. Então, a biópsia da doença de Crohn, que é uma doença crônica, ela tem características específicas. Então, a gente pega muita ileite inespecífica sendo tratada como doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn. Então, tem que ser investigado do mesmo jeito, com os mesmos exames de laboratório, endoscopia, colonoscopia, imagem, tudo isso tem que entrar no arsenal, inclusive, muitas vezes, nesses casos, até cápsula, que é um exame que a gente faz pouco, né? Eu acho que eu faço pouco, até pelo acesso, que não é fácil, né? Mas é isso, acho que tem que pensar que existe várias outras doenças que dão ileite e tem que ser investigadas. Certo. Gustavo, e aí você tinha falado dos scores, diagnósticos, prognósticos para orientar o tratamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais esses scores. Você chegou a explicar do score que você usa no dia a dia em consulta, mas principalmente os scores de tratamento. O que, que eles levam em consideração assim, para dizer esse paciente tem que começar com X, esse paciente tem que começar com Y? A gente tem um arsenal de drogas, Com né? certeza. E aí, Ou até assim também, se existe um score que a gente começa a tratar e depois avalia por meio desse score se o paciente teve teve resposta. resposta. Isso, então, a Leo até respondeu É. parcialmente já. A gente avalia sim se teve resposta clínica, Uhum. através do índice de atividade de doença de Crohn, através a própria gravidade, a própria classificação de Montreal, que ela faz também no ambulatório, eu também Uhum. faço. O índice de Harvey-Bradshaw,
tudo isso vai nortear o nosso tratamento. Através dele, eu vou saber se o paciente está tendo resposta ou não à medicação, se entrou em remissão ou não, e através dos scores endoscópicos, se ele está com cicatrização de mucosa, se atingiu uma remissão histológica ou não. Então, assim, os scores eles nos norteiam se a medicação está sendo efetiva ou não para aquele paciente. Então, os scores, em geral, nós fazemos somas, entendeu? Para classificação, como eu falei, leve, moderado ou severa. E o que você leva em consideração nesses scores? Por exemplo, o score de índice de atividade da doença de Crohn, o que você Então, pontua ali? você pontua dor abdominal, como eu falei de Harvey-Bradshaw, você pontua se tem sangramento, o número de evacuações ao dia, entendeu? Tudo isso, o bem-estar do paciente, se ele tem fístula ou não perianal, tudo isso é avaliado para você saber qual é o melhor tratamento para ele e acompanhar o paciente através da evolução. É engraçado porque a gente sempre vê a atividade da doença no momento. É. A partir da hora que ele retorna, eu sei a atividade do momento. Mas nós temos indicadores de gravidade de doença que são diferentes de atividade de doença. Por exemplo, paciente menor que 30 anos, com acometimento extenso de delgado, com fístula perianal, doença retal grave, entendeu? Paciente que já fez cirurgias amplas em delgado, tudo isso é critério de gravidade. Então, o que a gente espera? Por isso que a gente fala muito, posteriormente eu vou falar de novo, em tratamento personalizado. Uhum. Então, um paciente que tem uma maior predisposição genética, que tem uma doença mais extensa, um acometimento anatômico mais extensa, então eu vou acompanhá-lo e já vou pensar numa terapêutica mais agressiva para ele, para tentar controle de doença, não evitar que ele tenha uma doença, como a Léo falou, estenosante, fistulizante mais na frente. Então, a gente já entra, então é importante frisar isso, porque a gente não tem que avaliar só a atividade. Ah, e o paciente é jovem, tem fístula. Ele é um paciente que tem um fator prognóstico não muito bom. Então, a gente tem que levar esse paciente com um tratamento mais efetivo. Entendeu? Às vezes associar a drogas, entendeu? Entendi. Isso é uma dúvida que eu tinha, porque assim, eu acho que não segue uma receita de bolo de forma alguma, né? Esse é o desafio mais Esse é o legal que desafio tem. melhor, né? Tá Cada certo. paciente é um universo. Esse é que a gente sente na prática, né? E não tem uma receita de bolo também para o tratamento, né? E aí, Não conforme o tem. acometimento, a gente vai escolher uma determinada droga. Então, a senhora poderia explicar para a gente quais os medicamentos disponíveis para o tratamento da doença de Crohn? Sim. Então, a gente tem vários tratamentos hoje, graças a Deus, e ainda é pouco, né, o que a gente tem. Sim. Mas falando de uma forma geral, vou citar todos os que a gente tem hoje, né, que eu acho que o Gustavo vai aprofundar no tratamento. Então, a gente tem os corticoides, como vocês já sabem, né? Os corticoides, eles não são medicamentos para tratamento de manutenção, é uma medicação que a gente usa para indução de remissão clínica. Os mais comuns que a gente usa, prednisona e budesonida, né, que na verdade é para tirar o paciente da crise. E daí você pensar o que é que ele vai usar, né? Também é uma droga de ação rápida, por isso tira o paciente da crise, mas também tem muitos efeitos colaterais, né? Sempre pensar que quando iniciar o corticoide tem que ser na dose correta e tem que fazer um desmame para evitar complicações. Temos os imunossupressores, que juntamente também com o corticoide são tratamentos de convencional. Os imunossupressores mais usados que a gente tem são a azatioprina e o metrexate. A nossa prática do base, né, sempre foi de usar mais a azatioprina, mas o metrexate também é uma opção. A azatioprina, ela também tem vários efeitos colaterais e ela é uma droga de ação lenta. Então, ela pode demorar de 3 a 6 meses para fazer efeito no paciente, né? Então, ela é uma droga não de indução, mas é uma droga que a gente vai usar para manutenção. Então, muitas vezes o paciente, se for usar azatioprina, começa o corticoide, tira o paciente da crise, já começa a azatioprina e aí ele vai até a azatioprina fazer efeito, né? E a gente tem os imunobiológicos, a gente tem a terapia avançada, não mais a convencional, que são os imunobiológicos e as pequenas moléculas. Dentro dos imunobiológicos, a gente tem 3 classes de medicamento, que é o anti-TNF, que a gente tem o infliximab, o adalimumab e o certolizumab. A gente tem a antitegrina, que é o vedolizumab, e a gente tem as anti-interleucinas. Antes a gente só tinha anti-interleucina 12 e 23, que é o ustekinumab, e hoje a gente já tem as IL-23, que são o gozelcumab e o risankizumab. E fora essas drogas, temos as pequenas moléculas. Hoje, para Crohn, a gente tem a upadacitinib,
todo mundo se engancha para falar essa palavra. Nossa. O podacitinib, que é um inibidor de Janus quinase. Então, a gente tem esse arsenal terapêutico e a gente vai brincar com tudo isso aí na hora de escolher o que é que vai usar para cada paciente, suas indicações, suas contraindicações, né? Por exemplo, o metrexato e o podacitinib, contraindicado na gestante. Então, o anti-TNF, ele serve para, o Gustavo vai falar, para doença de Crohn e manifestações articulares. Então, é um jogo, é outro quebra-cabeça que a gente tem que montar na hora da gente escolher a terapia adequada para o paciente. E tem que ter muito conhecimento, né? Porque se você escolher a droga errada, o paciente não melhora. O que a gente vê hoje, assim, não existe droga errada, vamos dizer assim, né? E nem existe a melhor droga. Então, isso é muito de você encontrar qual a droga que é melhor para aquele paciente, né? Eu acho até que a Renata comentou, antigamente, antigamente, né? Eu que falo antigamente, que eu não concordo, mas assim, se diz assim, a primeira droga a usar é a que tem mais possibilidade de fazer um efeito no paciente, né? De ter uma boa resposta. Só que isso é relativo, porque se não for a tampa da panela, ele não vai responder, por melhor que seja a droga. Às vezes ele vai responder com a segunda, com a terceira e vai ficar ótimo, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que avaliar o perfil do paciente, as condições, o que ele tem junto, né, de manifestação intestinal, para a gente decidir qual vai ser o tratamento. E a resposta, né? Porque E a se ele estiver resposta. respondendo, tem que trocar o tratamento. Exatamente. E aí, Gustavo, entra de novo o score. Adorei o score. Adorou o score para o Gustavo, não foi? Score de gravidade, adorei. E o Gustavo é o mestre do score. O doutor Score. Vou chamar ele agora de doutor Score. E aí, assim, de acordo com o score de índice de atividade, eu, assim, pelo que eu já estudei, assim, entendo um pouco de doença de Crohn, a gente escolhe um tratamento. E aí eu queria que você meio que norteasse o tratamento, dentro de tudo que a Léo falou, que a gente tem de arsenal. O que a gente usa, por exemplo, o score mais leve, score de doença mais grave? Como é que funciona? Então, para o score, Dani, de doença leve a moderada, a gente pode até tentar, de acordo com o consenso, entrar com a indução com corticoide, como a Léo falou, seja a budesonida ou a prednisona, e posteriormente eu já coloco logo o imunomodulador, azatioprina ou metotrexate associado com ácido fólico, entendeu? Na doença mais leve a moderada, desde que não tenha aqueles critérios de gravidade que eu falei. Porque eu posso ter um paciente com doença moderada, mas o paciente é jovem, tem acometimento anatômico maior, mas extenso, tem úlceras profundas, entendeu? Extensas e profundas, maior que 2 centímetros, aí a gente já tem uma gravidade maior. Nesses casos, eu já vou logo para o imunobiológico, entendeu? Ou seja, ele pode ter até uma atividade moderada, mas ele tem fatores de gravidade associados. Então, o score, você tem que também calcular o que está provocando essa piora, o que o paciente tem de fator de gravidade para você usar. Então, se a atividade é leve para moderada, eu posso usar um imunomodulador, induzir com corticoide, manter com o imunomodulador. Mas se o paciente tem uma atividade moderada, severa, como a Léo falou, eu posso usar uma anti-integrina, um anti-TNF, upadacitinib, inibidor de JAK, posso usar os anti-interleucinas. Então, claro que tudo isso vai ser norteado pelo fator de gravidade do meu paciente. Eu estou repetindo isso para ficar claro que a atividade inflamatória ela é local, ela é momentânea. Entendeu? Então, o que eu vou usar? O ideal seria a gente saber qual é o estímulo inflamatório de cada paciente, para eu inibir aquele estímulo. Esse é que vocês perguntaram agora que é interessante. O dia que a gente souber, tiver um mecanismo que mostra para essa paciente vai ser melhor usar anti-interleucina, claro que eu vou usar anti-interleucina para ela, ela vai responder bem. Hoje não. Eu entro com anti-TNF, como a Léo falou, para manifestação intestinal reumatológica. Tem paciente que responde. Tem outros que não respondem tão bem. Então, onde é que está o X da questão? Para fístula, o que tem mais trabalho para fístula, perianal, seja intercutânea também, igual a Léo falou, intervesical, é o infliximab. Tem dados mais robustos na literatura, e associado à azatioprina. Entendeu? Então, isso é o que a gente dispõe hoje. O anti-TNF, adalimumab, também seria uma segunda opção. O upadacitinib tem trabalhos já mostrando, vai sair trabalho com interleucina para fístula. Entendeu? Então, vai depender do que o paciente tem de doença, da gravidade desse paciente e da atividade que ele está apresentando. Então, quando a gente fala isso, eu tenho que saber também, ele tem uma doença moderada, mas ele tem menos de 30 anos, mas ele tem uma doença retal grave, uma fístula perianal. Então, será que esse paciente ele é moderado? Entendeu? Se ele tem fator de progressão da doença mais rápido e de pior prognóstico. Então, nesses casos aí, então dentro desse arsenal, o ideal seria
cada um tem um marcador e eu saber qual é o marcador dele para eu atuar diretamente naquilo ali. Seria Então é um, isso. Isso um que você futuro, falou, né? Dani, complementando aqui, sobre o paciente falhou, a gente troca a medicação, né? Uhum. Então, existem umas nuances para isso, né, Gustavo? Então, o paciente que respondeu à indução, né? Porque a gente tem um prazo de indução e depois é a manutenção. O paciente que não respondeu à indução, a gente chama ele de não respondedor primário. Ele não respondeu à indução, provavelmente ele não vai responder, mesmo que a gente otimize a droga. Tem droga que a gente conseguiria otimizar a dose e às vezes o paciente e resgata o paciente. Outras vezes não. A gente tem que trocar o mecanismo. Uhum. Ou então, se ele respondeu muito bem, mas ele falhou depois, aí ele é um não respondedor secundário. E a gente tem que pensar em possibilidades para ele no futuro, né? Entendi. Então, assim, são muitas nuances que tem, né? Por exemplo, o anti-TNF. Você quer falar do TDM? Vou TDM é uma coisa falar, vou falar. interessante. O TDM é o monitoramento terapêutico de droga. Então, se um paciente tem uma fístula perianal, está usando infliximab com azatioprina, então você dosa o nível sérico do infliximab e dosa o anticorpo antidroga. E a partir daí isso vai te nortear. Ou seja, o paciente teve resposta, como a Léa falou, primária, e está perdendo resposta. Então, ele está perdendo por quê? Porque o nível sérico da droga está baixo ou porque ele tem anticorpo antidroga. Uhum. Então, isso vai nortear. Ou seja, se ele tem um nível sérico baixo e não tem anticorpo, eu otimizo a dose. Aumenta a dose. De que forma? Ou reduzindo o intervalo entre as doses, ou dobrando a dose. Em vez de 5 miligramas por quilo, eu faço 10 miligramas por quilo. Então, a gente melhora a dose. Agora, se ele tem um nível até elevado e um anticorpo antidroga muito alto, então eu tenho que mudar, Mudar a mudar a classe. droga e mudar a classe da droga, entendeu? Então, tudo isso, às vezes o paciente nem é respondedor, como a Léa falou, o nível sérico está até alto, mas ele não está respondendo. Uhum. Então, não respondedor primário, e aí você muda a classe da droga. Então, o TDM ele veio muito para gastro, justamente para nos ajudar e nos nortear. O que fazer com aquele paciente? E a gente tem como fazer esse TDM de infliximab, dos anti-TNFs? Só do Só de infliximab e do infliximab. adalimumab. Por quê? Porque são as drogas mais imunogênicas, né? Uhum. Que criam anticorpo. Essas drogas mais novas, com as interleucinas e as integrinas, são drogas mais seguras e menos Tá. imunogênicas. Então, a gente não trabalha com o nível sérico delas, né? Entendi. O que se conversa hoje, né, com esse boom que veio, as interleucinas vieram para revolucionar aí o tratamento, talvez, né? A gente vai pegar a mão agora, está começando a prescrever, é que isso vai ficar meio apagado. Eu acho que a indústria não vai investir tanto mais no TDM, entendeu? Porque o infliximab ele vai acabar ficando para aqueles quadros mais graves mesmo. Paciente grave, paciente com fístula perianal, Internação, né? né? Que Internação. precisa uma melhora mais Então, eu acho que rápida. as interleucinas novas agora, a interleucina 23, elas vieram para fazer uma revolução, né? Até o inibidor de JAK também que tem uma resposta muito boa e que também tem estudo já para doença perianal. Isso. Então, eu acho que cada vez a gente vai usar menos o TDM. O TDM é caro no privado, tem paciente que faz, né? É ótimo quando a gente tem ele na mão. Mas no SUS a gente tem muita dificuldade, né? A gente faz quando o laboratório paga, né? Entendi. Mas é uma arma muito legal, assim, de trabalhar. Eu gosto. É bom. E só para comparar, a reumato e É. dermatologia, eles não sabem nem o que é TDM. Por quê? Porque eles não têm, eles não precisam, eles têm um arsenal terapêutico bem maior que o nosso, tanto no SUS, entendeu? Quanto no privado, eles mudam a droga. Então Entendi. não está funcionando, vou prescrever outra droga. E a gente não, a gente esgota aquela droga. Por isso que o Entendi. TDM nos auxiliou muito. Importante frisar que no SUS a gente dispõe para tratar a doença de Crohn de anti-TNF. Então eu Só? tenho, Só antes do é isso, TNF. infliximab, adalimumab e certolizumab. Estamos aguardando a incorporação de algumas, Parece entendeu? que o ustekinumab tinha sido incorporado, Mas ainda não mas não está foi liberado. Não está comprado. liberado isso. Então isso Exatamente. deixa a gente às vezes de mãos Mãos atadas no atadas. SUS, entendeu? Por conta dessa disposição de menor quantidade de droga pra gente. Entendi. Aí o TDM é importante. Sim, Muito. muito Na importante. verdade, o TDM ele serve para evitar até para até reduzir custo, né? Em Uhum. vez de você otimizar uma droga cara aleatoriamente, sem você ter certeza se ele está com nível sérico, se ele tem anticorpo, o que é que a gente faz, porque a gente não tem, com o TDM eu poderia dizer, não, aqui não vale a pena otimizar essa droga, eu tenho que trocar, Entendi. né? Então, assim, custo também está Tá associado. associado, né? É importante frisar também que a escolha da droga, além da eficácia, da melhor indicação, como eu falei do infliximab para fístula perianal, a gente tem que ver também o paciente. Qual é a preferência dele? Você prefere qual a via de administração subcutânea, venosa, oral?
entendeu? Então, é importante dar esse valor, claro, que mostrando para o paciente os prós e contras de cada droga, e também dá valor para ele também escolher a droga dele, dentro do que Chamamos a de gente decisão estabelece. compartilhada, né? Isso. É. Entendi. Bom, Importante. Importante. É. e falando sobre os sintomas extraintestinais da doença de Crohn, como que a gente conduz? Existe aí algum medicamento que cobre tanto a parte intestinal quanto extraintestinal para fazer o melhor para o nosso paciente? Então, o paciente que tem doença de Crohn e tem alguma dessas manifestações que eu falei, né, seja articulares, de pele, de olho ou de fígado, ele tem que ter ele tem que ter um acompanhamento em conjunto, né, com o especialista de cada doença. Eh, Tem que ser o tratamento das doenças, eles vão seguir os mesmos diretrizes de cada doença que ele tiver, né? Então, com o especialista. O ideal é que a gente consiga usar uma droga que ele trate as duas doenças, mas nem sempre é possível, nem sempre a gente tem o acesso, né? Como, por exemplo, acabou de falar aí, a gente não tem o ustekinumab no SUS para a doença de Crohn. Aí eu tenho uma paciente no SUS que tem doença de Crohn e tem psoríase, poderia usar o ustekinumab. A dermato, eu ia falar antes, a dermato e a reuma, eles não têm variação de droga, de posologia, como a gente tem na gastro. Uhum. Então, a dose deles é engessada, é aquela dose e pronto. Então, qual seria o ideal? O paciente tratar com, vamos dizer, o ustekinumab para psoríase e Crohn na dose da doença inflamatória intestinal, porque é uma dose maior. A dose deles, dos reumatos e dos dermatos, são menores. A dose do tratamento, entendeu? Então, o importante é que ele seja conduzido junto, né? Por exemplo, o paciente que tem também doença articular, uma artrite, uma espondiloartrite e tem doença de Crohn. Ele vai se beneficiar do uso do anti-NF, né? E quando o paciente falha o anti-NF? Era essa a minha E próxima quando o paciente pergunta. falha o anti-NF? Então, hoje a gente tem os inibidores de JAK, que também hoje é uma opção, mas a gente tem muita limitação em relação a isso, né? Então, é importante que os especialistas conversem, né, para chegar num consenso de qual seria a melhor medicação para ele. Às vezes, eles vão ter que fazer medicações diferentes, duas medicações, né? E aí, às vezes, ele tem uma medicação liberada pela dermato, e às vezes tem uma liberação pela gastro, né? Vou falando do SUS, assim, no privado é a mesma coisa. Mas, assim, tem que ter esse acompanhamento conjunto. É um paciente que tem que também ser visto pelo outro lado, nutrição, né? Pelos nutricionista. Às vezes ele precisa de uma avaliação psicológica para suportar aquele tanto de diagnóstico de doença grave, né? Pode ser incapacitante, que pode ser deixar sequela para ele, ou no dia a dia mesmo, né? Atividade laboral mesmo, o simples, assim, não vai para o trabalho porque está com dor, né? Não vai para o trabalho porque está com diarreia. Então, eu acho que o acompanhamento psicológico desse paciente é importante, nutricional é importante e é multidisciplinar, na verdade, né? Acho que é isso, assim. E aí, assim, eu acho que a Léo já até respondeu nessa questão da refratariedade, mas eu fiquei curiosa, Gustavo. E aí, ver se você consegue complementar a Léo aí nisso. Quando a gente está no privado, eu acho que você respondeu bem, né? Não respondeu anti-TNF, vamos usar uma outra classe de droga aqui. E quando a gente está no SUS? Não respondeu anti-TNF, e aí, e agora? Eu não sei se essa resposta é off-label, né? Vamos ver qual vai ser a sua resposta. Então, minha resposta é o seguinte: depende, entendeu? Mas, em geral, ele é refratário. Eu consegui fazer o TDM por um voucher do laboratório e tudo, eu posso otimizar, entendeu? A droga em si. Ou associar as azatioprinas, se ele tiver sem azatioprina, para tentar melhorar isso. Sem resposta, tentar o que eu tenho no SUS, a adalimumab. Já tem alguns estudos mostrando a eficácia dele em fístula. Claro que muito menos robusto do que o infliximab. Entendeu? E, infelizmente, Mas ele tem que ir continua para dentro da mesma classe, né? dentro da mesma classe. Agora, para continua dentro da mudar de mesma classe, infelizmente, a gente justiça. caminha para judicialização. Assim, eu não consegui entender porque o medicamento foi incorporado e não foi, ao mesmo tempo, disponibilizado. Acho que isso aí eu vou ter até que procurar entender o que está acontecendo. Dando porque- serviço público é muito complicado, né? Eu tenho uma paciente que está internada agora lá no hospital. Eu prescrevi para ela vedolizumab para uma retocolite, é uma paciente idosa, primeiro imunobiológico. E ela ainda não conseguiu esse vedolizumab, estamos em outubro. Ela já internou várias vezes. E agora, que a família foi lá e tal, eles falam assim, mas tem outras opções no SUS para ela. Mas aí eu queria que você explicasse por que não das outras opções no SUS. Exato. Porque às vezes a gente tem... Por que eu escolhi o vedolizumab para ela? Porque ela é uma Isso. paciente idosa e tem estudos hoje que mostram que o vedolizumab, em primeira linha, ele também
ele não atrapalha se eu usar o anti-NF como segunda linha. Então, isso Entendi. mas o principal dela, nesse caso, foi A a idade. idade. Então, assim, se eu quisesse prescrever infliximab para ela, eu teria prescrito, né? Então, Uhum. assim, o tofacitinib não prescreveria para ela, que é uma medicação que tem mais riscos de efeitos colaterais no idoso. Então, assim, é tudo muito complicado, né? Então, pelo menos no privado, a gente tem as opções, desde que as drogas estejam, né, dentro da adulta, dentro do rol, o convênio libera, né? Entendi. Mas no SUS a gente sofre muito, porque a gente tem paciente super grave de Crohn e a gente não tem o que fazer, né? É. E assim, a gente queria entender também, porque tem um momento que esse paciente pode ter necessidade de ser avaliado pelo proctologista e até mesmo a indicação de uma cirurgia. Qual é esse momento? Minha futura prescritora de imunobiológica. É, Eu então, acho que eu perdi ela do Kid, acho que ela está mais eu acho. inflamatória. Então, qual é o paciente que tem que ser visto pelo É, procto, né? O paciente que é, tem doença perianal, ele tem que ser visto pelo procto. é. Então, o paciente que tem fissura, que tem fístula, que tem abscesso perianal, que tem uma proctite severa que não responde ao tratamento clínico, né? Uhum. Esse paciente ele precisa ser visto pelo procto. O procto vai ter que fazer esse exame proctológico, às vezes no próprio consultório, dependendo da gravidade, né, ali do bumbum do paciente. Às vezes o paciente está com uma doença muito horrível que não consegue examinar no consultório, ele precisa de um exame sob sedação no centro É. cirúrgico. E nesse exame sob sedação, ele vai drenar um abscesso, ele vai fazer curetagem das fístulas, ele vai Passar um passar sedem. setenho, entendeu? Então, ele faz, eu já aproveita e já trata esse paciente. Porque é outra coisa importante, né, Gustavo? Antes de a gente iniciar um imunobiológico, se for um paciente que tem abscesso, a gente tem que tratar esse abscesso, tem que tratar essa fístula, usar antibiótico para depois ele iniciar o imunobiológico. Se ele usar o imunobiológico infectado, aí, problema, né? É. Então, assim, todos esses pacientes que têm doença perianal têm que ir para o proctologista. Mas não são só esses. Os pacientes que têm doença abdominal grave também têm indicação de proctologista, né? Às vezes ele vai para uma cirurgia. É um paciente que tem estenose, que tem que ser avaliado se precisa tratar a estenose, às vezes com dilatação ou com cirurgia, com estenoplastia. Se um paciente tem fístula enterocutânea, enterovesical, ele também tem que ser tratado pelo cirurgião, né? Que se tiver abscesso intraabdominal também o cirurgião que vai tratar. Então, assim, a gente tem que andar de mão dada com o procto nesses pacientes graves, né? Quando o paciente é apenas clínico, a gente conduz. Mas quando é um paciente grave, ele precisa do proctologista para chamar de seu e acompanhar, né? Entendi. Só um adendo, a gente tem uma pirâmide chamada pirâmide de Regueiro, ele mede a segurança de cada droga. E aí a gente tem o corticoide na base, depois anti-TNF e imunomodulador, antilpurina, depois a o tilpurina, depois o anti-TNF, e os mais seguros os anti-integrina, anti-interleucina. E em cima ainda tem o bisturimab, que é o cirurgião, entendeu? A Misturimab. gente brinca de bisturimab, porque ele está ali também, entendeu? E o pior de tudo é o paciente estar em atividade de doença, não tratar o paciente. Então é Uhum. importante, como a Léo falou, ver essa questão do paciente. Qual a idade dele? Para ver qual que é o mais seguro para ele. Tem comorbidade associada, é um cardiopata, tem esclerose múltipla, para ver o que eu vou usar de medicação nesse paciente, qual é mais adequado para ele. Entendi. E assim, pensando em consenso atual, o que que os consensos recomendam, assim, como avoterapêutico? O que que você espera atingir tratando o paciente com doença de Crohn? Então, os nossos alvos terapêuticos, a gente segue o STRIDE 2, entendeu? Que é um consenso americano que mostra para a gente quais são os nossos alvos. Primeiro, a resposta clínica, entendeu? Em um prazo mais curto de tempo. Que seria uma resposta clínica em até 8 semanas? Uma diminuição de 50% do quadro do número de evacuações e da dor abdominal. Posteriormente, a remissão clínica. Essa remissão clínica, ela envolve a melhora, ou seja, aqueles scores baixíssimos, de Harvard Bradshaw menor que 5, entendeu? Ou seja, o paciente entrou em remissão e normalização da proteína C reativa. Então, de 3 a 6 meses a gente vai avaliando isso. Posteriormente, calprotectina fecal. Ela normalizou? Se for criança, ele está com a estatura dele, recuperou a estatura? Mais tempo ainda, acima de 6, 9, até 12 meses. Teve cicatrização endoscópica, entendeu? Ou não? Ou seja, ele está com a histologia dele está melhor, mas a cicatrização endoscópica está presente? E a qualidade de vida desse paciente? Cada vez mais a gente nota a qualidade de vida do paciente. E aí, ele está com fadiga, melhorou da fadiga? Ele está conseguindo ir trabalhar?
Como é que está a qualidade de vida dele atual? Porque às vezes ele tem uma resposta clínica, mas continua com a fadiga crônica. Entendeu? Então isso é importante. Então você vê a remissão endoscópica também. Então melhora a histologia, melhora a qualidade de vida. E hoje a gente já está falando até em cicatrização, né, Léo? Transmural, né? Cicatrização transmural para a doença de Crohn. Então esses são nossos alvos. A resposta clínica, a remissão clínica, a melhora dos exames laboratoriais, melhora do aspecto da mucosa, endoscopia, a cicatrização, melhora da qualidade de vida do paciente e a cicatrização transmural no próximo, provavelmente, slide, deve vir essa melhora da cicatrização transmural. Já está falando até em melhora biomolecular, melhora molecular, mas isso é para um futuro. Bom, a gente está chegando no final e a gente queria pedir, então, para vocês deixarem uma mensagem curta, assim, mensagem final para os nossos ouvintes, para os pacientes, o que vocês acharem importante. Gustavo? Então, quero agradecer o convite, parabéns pelo podcast. A GB vai continuar junto de vocês e dizer aos pacientes e aos colegas médicos o seguinte: então, sempre pensar na doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que o diagnóstico precoce, a janela de oportunidade, janela terapêutica, ele vem com esse diagnóstico precoce, entendeu? Ou se é um médico que não trata, encaminhar para alguém que trate e pelo menos já solicitar os exames ou encaminhar o mais rápido possível. E lembrar sempre dessa abordagem multidisciplinar, sempre com o coloproctologista, como a Léo falou, com o aporte nutricional do paciente, que não adianta eu fazer terapêutica para esse paciente se ele tem uma albumina baixa e está desnutrido. Ele não vai nem Entendeu? cicatrizar nada, né? Isso, não adianta. Então, todo esse acompanhamento psicológico, já que a gente já viu que tem ligação à doença inflamatória com a parte psiquiátrica e o contrário também. Então, tudo isso deve ser bem abordado e eu agradeço o convite. Obrigado. E aí, Léo? Então, meninas, também quero agradecer o convite, né? Acho que foi muito legal. A gente passaria a noite inteira aqui falando sobre doença de Crohn, tem muitas informações, né? Mas o que eu queria dizer é também que, apesar do paciente ter esse risco pela predisposição genética dele, que hoje já se comenta, será que a gente consegue prevenir a doença, né? Porque é aquela história, você pode ter a predisposição genética, mas você pode começar a melhorar alguns hábitos da sua vida, a alimentação, né? O bebê que precisa ser amamentado nos seus primeiros 6 meses, a atividade física, o controle do tabagismo, da obesidade, né? Então, é importante também se pensar e se tratar o paciente como um todo, né? Perguntar da qualidade de vida, a mulher tem as suas angústias na relação se eu estiver grávida, eu posso usar a medicação? Eu posso engravidar com essa doença? Né? Como é a vida sexual desse paciente? Então, trabalhar o paciente como um todo. E não só focar, como eu acho que a gente fica muito focado em tratamento medicamentoso, mas existe um paciente ali que tem várias angústias, várias perguntas, e que a gente tem que tentar abordar isso como um todo, né? Não esquecer de dar esse apoio e ouvir as queixas do paciente, tá? Então, assim, que todos que fiquem atentos a isso e quando suspeitar, né, aqueles red flags lá que a gente falou, encaminhar o paciente, porque quanto mais rápido ele for bem tratado, usar a medicação, melhor para ele. Show. Mais uma vez a gente termina o podcast, feliz da vida. Eu acho que a gente conseguiu, em pouco tempo, abordar muito conhecimento, então a gente só pode agradecer a Leopoldina, ao Gustavo pela presença, por ter compartilhado tanta informação com a gente. Grata, super grata, como sempre. Bom, e nós agradecemos vocês, agradecemos aos nossos ouvintes, agradecemos à AGB pela parceria de sempre, que tem realmente feito a diferença na educação continuada de Brasília e, quem sabe, do Brasil, né? E nós queremos que vocês continuem nos ouvindo, esperamos que realmente esse podcast possa ter trazido elucidações e trazido clareza para o diagnóstico da doença de Crohn, que a gente consiga reduzir esse tempo de diagnóstico que ainda é muito longo, para realmente fazer uma mudança de história de vida dos nossos pacientes natural, né? Que eles tenham melhores respostas, melhorar a jornada de tratamento dos nossos pacientes. E é isso, contamos com vocês, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Beijo enorme. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.